Pessoal, hoje vamos abordar aqui nesse vídeo algumas análises aí, vamos fazer um breve resumo sobre o contrato de seguro. A modalidade de contrato também, as mais relevantes dentro do direito dos contratos, né, que tem suas peculiaridades. Vamos comentar um pouquinho sobre ele então. Primeiro, pessoal, quando a gente fala do contrato de seguro, a primeira coisa que a gente tem aqui é uma relação jurídica premiada pelo risco. Por que eu estou dizendo isso? Porque através dessa relação jurídica, né, o segurado, aquela pessoa que tem lá o seu bem, ele vai procurar o segurador, né, para que esse segurador ele possa garantir esse bem caso ele venha a ser atingido por algum tipo de problema, vamos dizer assim, né? Então, se eu tenho um carro e eu quero me precaver contra eventuais prejuízos materiais que eu possa sofrer em razão desse veículo. Então, eu procuro uma corretora de seguros e faço um seguro desse veículo. Ou seja, eu estou procurando, através do risco, né, inerente aí do trânsito, né, ou mesmo em razão da violência das grandes cidades, enfim, tudo aquilo que envolve o direito de propriedade propriamente dito. Vou buscar através desse contrato de alguma maneira, pelo menos, me resguardar, né, em evitar maiores prejuízos. Então, eu vou firmar uma relação contratual com o segurador, né, e através dessa relação contratual, o risco decorrente aí, como eu acabei de explicar para vocês, ele acaba sendo, pelo menos, aí pativizado. E como que a gente vai ter essa relação jurídica? Como que ela vai se concretizar? Através do prêmio que o segurado pagar, né, para o segurador. Ou seja, através de um valor, seja à vista, seja parcelado, que o segurado vai pagar ao segurador, né, e através do pagamento desse valor, ele vai garantir que o seu bem seja protegido contra os riscos constantes do contrato, né, de seguro. E esse contrato de seguro, né, os termos dele, os riscos, a abrangência desse seguro vai ser estabelecido através da apólice, tá certo? Pois bem, né, o risco desse contrato também ele está no seguinte sentido, né? O segurado pode pagar o prêmio para o segurador e pode não ter nenhum tipo de retorno. E como que vai funcionar isso? Em razão da não ocorrência do evento danoso perante o seu bem, e é isso que, em regra, o segurado espera, não é verdade? Então, o segurado também tem essa circunstância peculiar. Ele pode pagar para o segurador e o segurador não precisar fazer nada. Porém, né, a gente pode ter a circunstância onde o bem, né, que foi objeto desse contrato, ele sofre um sinistro, né? Ou seja, um ato que acabe trazendo algum tipo de consequência para ele, né? No caso de um veículo, que pode ser furtado, esse veículo pode se envolver em um acidente, enfim, né? Em razão desse veículo, desse sinistro, né, vai se gerar perante o segurado o direito de receber uma indenização perante o segurador, né, por parte do segurador. E e essa indenização vai estar aí constante nos moldes, né, que foram estabelecidos na própria apólice. E destacando, pessoal, né, quando a gente está falando de um seguro de material, seguro de patrimônio, né, de bens, né, esse valor vai estar limitado ao valor da apólice, mas ele vai procurar corresponder, em regra, ao prejuízo que foi sofrido pelo segurado. Então, inclusive, o segurador pode ter como obrigação pagar um valor abaixo, né, inferior daquele que foi estabelecido na apólice, desde que este seja realmente o prejuízo sofrido pelo segurado. Tá certo? Nesse sentido, galera, o artigo 757 aí do Código Civil, olha lá. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado relativo a uma pessoa ou uma coisa contra riscos pré-determinados. Então, como eu disse para vocês, né, a apólice do seguro vai constar toda a abrangência, né, desse contrato. Então, todas as circunstâncias aí que poderão gerar algum tipo de prejuízo ao segurado, né, que estarão cobertos aí pelo contrato de seguro, serão previstas previamente aí na apólice, tá certo?
Como nós dissemos, né? E se o sinistro não ocorrer, o segurado fica obrigado a pagar o prêmio para com o segurador? Com certeza, né? Ele primeiro paga, né? E se precisar usar, esse bem vai estar protegido. Agora, se não precise, caso não precise, faz parte do risco do negócio, né? Ele pagou essa determinada quantia para o segurador, ok? É um contrato, pessoal, de natureza bilateral, né? Que vai estabelecer obrigações aí tanto para o segurado quanto para o segurador, né? O segurado vai ter obrigação de pagar o prêmio e também cumprir as regras que foram estabelecidas na pólice, inclusive com relação aos riscos, né, que esse bem objeto do seguro normalmente ele está vinculado, né? Um exemplo: se eu utilizo um carro para uso particular, eu utilizo esse carro para trabalhar, eu utilizo esse carro para viajar dentro do meu trabalho e eu faço um seguro, né, proteção de danos materiais com relação a ele, eu não vou poder utilizar esse veículo, meus amigos, para participar de rally, de corridas de veículo, né, de carro, né? Se eu fizer isso, em razão desse evento, né, eu obter algum tipo de prejuízo, eu vou ter que arcar com esses custos. Isso aí não está presente dentro do contrato, tá certo? E a obrigação do segurador, qual que é? Efetuar o pagamento da indenização que está prevista no contrato, né? Limitada pelo valor da pólice, mas sempre correspondente ao valor do prejuízo sofrido. E só para ressaltar, né, eu disse que no seguro de bens, aí, no seguro de dano, a gente tem essa limitação, né? Já no caso do seguro de pessoas, por exemplo, o seguro de vida, o valor que vai ser pago é o valor da pólice, tá certo? A gente não tem como aferir, né, o tamanho do prejuízo material de uma família em razão da perda de um ente querido, tá certo? É um contrato oneroso, ok? Em razão, né, dos custos que ele vai ter aí para ambas as partes. É um contrato aleatório, o risco, né, tanto por parte do segurado quanto por parte do segurador, conforme eu acabei de falar para vocês, né? O prejuízo pode acontecer ou não, né? E aí está a natureza do contrato. Se não tiver esse risco do prejuízo ocorrer ou não, a gente não está falando de contrato de seguro. É um contrato de adesão, porque normalmente as cláusulas contratuais já estão prontas, né? O segurado não tem o direito de negociar com o segurador a abrangência desse contrato. É um contrato também que não é necessariamente escrito, mas enfim, em regra ele vai ser, mas não precisa ser escrito, tá certo? Então ele não é formal. Galera, diferença aí entre a apólice e o bilhete do seguro. Primeiro, a apólice, como eu disse para vocês, era um instrumento que vai procurar de alguma maneira aí demonstrar a abrangência do contrato, né? Ela vai demonstrar todas as hipóteses que o segurador ele vai proteger o segurado aí, né, com relação aos prejuízos e as obrigações do segurado também, sem dúvida alguma, tá certo? Então, ela vai ser um instrumento que vai dar efetividade ao contrato de seguro. E ela pode ser constituída de algumas formas, né? Primeiro, nominativa, pessoal, que é aquela apólice que vai indicar expressamente o beneficiário, né, do seguro, caso ocorra lá o sinistro, tá certo? Caso esse seguro seja um seguro de dano, meus amigos, um seguro, né, relacionado a bens, ele vai acompanhar caso esse bem seja vendido. Se eu tenho um veículo, ele está lá segurado, e eu vendo esse veículo para um terceiro, né, quanto esse contrato de seguro estiver vigente, né, a pólice vai acompanhar, né, esse veículo, vai continuar protegendo esse veículo, tá certo? A gente também pode ter, pessoal, uma pólice constituída com cláusula à ordem, né? Como que ela vai funcionar? O beneficiário dela vai ser a pessoa que vai ser beneficiada em razão, né, do eventual recebimento do prêmio de seguro vai ser aquela que tiver autorizada, né, no próprio instrumento, nesse próprio instrumento, tá certo? E essa pessoa, essa autorização, ela pode ser mudada, ela pode ser transferida para outro, né? Isso vai ser feito através de um ato chamado de endosso, né? A pessoa pode autorizar, né, que o pagamento seja feito uma outra pessoa, né? Vai se escrever lá, pague-se a fulano de tal. É isso,
tá ok? Uma forma bem simples, tá ok? E pode ser também ao portador, né? Que a apólice, né, vai configurar como parte legítima receber o prêmio do seguro, né, o benefício, né? Caso aquele que esteja com a apólice em mãos, tá certo? Já o bilhete de seguro, pessoal, é como se fosse uma apólice mais resumida, um documento mais simples, né? E o exemplo mais comum que a gente tem é o bilhete do seguro DPVAT, tá certo? Ele acaba sendo utilizado, portanto, aí, em circunstâncias onde há possibilidade, né, de se estabelecer essa regulamentação de uma maneira mais simples, né? Então, o exemplo mais clássico que a gente tem é do seguro DPVAT. Tá ok, galera? Importante, pessoal, tanto na apólice quanto no bilhete. Qualquer tipo de dúvida no que pertine à interpretação desse documento, vai se procurar destinar a interpretação que seja mais benéfica, mais favorável ao segurado, tá certo? Então, a gente tem isso aqui já garantido, tá certo? Vamos dar uma lida no artigo 760, olha lá, do Código Civil. A apólice ou bilhete de seguro serão nominativos à ordem ou ao portador e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e do beneficiário. Parágrafo único. No seguro de pessoas, a apólice ou bilhete não podem ser ao portador. Lógico, né? Se eu tenho um seguro de vida, por exemplo, a gente vai indicar, né? O segurado vai indicar, né? Já diretamente no instrumento, né? Na apólice ou no bilhete, dependendo da situação, quem vai ser o beneficiário, tá certo? Não vai ser ao portador. Maravilha, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre as características, os elementos principais aí desse contrato. Primeiro, o risco, né? Se a gente não tiver o risco dentro do contrato de seguro, não há esse contrato, né? Não se configura essa modalidade de contrato. O contrato de seguro só vai se vincular se ele tiver, só vai se caracterizar se ele tiver vinculado a um acontecimento futuro, que seja possível, né? Mas incerto, né? Que sua ocorrência não vai depender da vontade das partes, né? Por exemplo, né, um seguro de casa, um seguro de danos materiais em uma casa, né, que vai procurar proteger o proprietário contra descargas elétricas provindas aí de tempestades, ou seja, né, um raio. É um acontecimento possível, sem dúvida alguma, que não se verificou até o momento, portanto ele vai ser futuro, mas ele é incerto, né, ele pode acontecer ou não. Né? E também depende completamente da vontade das partes, né? Então, se a gente não tiver essa questão do risco e desse evento futuro incerto, desde que seja um evento possível, não há que se falar, né, em contrato de seguro. Outro ponto, galera, para a gente destacar é a questão das limitações aí que são estabelecidas dentro do contrato de seguro. Primeiro, né, o contrato de seguro ele deve sempre conter, né, um objeto lícito. Eu não posso fazer um contrato de seguro que vai proteger, por exemplo, um traficante contra a apreensão de uma carga de drogas, né? Isso não existe. O objeto desse contrato de seguro deve ser lícito, tá certo? E também, pessoal, quando a gente está falando de seguro de dano, conforme eu já disse para vocês, né, o valor vai ser limitado, né, o valor do pagamento da indenização vai ser limitado ao efetivo prejuízo que foi sofrido pela vítima. Lógico que na apólice vai constar um valor final máximo, né? Mas não que necessariamente o segurado vai receber esse valor, né? Ele vai receber conforme o prejuízo que ele sofreu. Só para a gente destacar aqui, tá? Ó, atenção, meus amigos. Quando a gente fala de contrato de seguro, a gente está falando de uma modalidade onde não se busca que o segurado tenha ganho financeiro, né, em razão da ocorrência do sinistro. Simplesmente que ele tenha os seus prejuízos compensados. Então, se eu tenho um seguro de danos no meu veículo, né, sofri lá um pequeno acidente de trânsito onde houve um pequeno amassamento na parte frontal do veículo. Gente, eu vou ter direito a receber, né, a manutenção no carro, a troca das peças, enfim, aquilo que está previsto na apólice, mas limitado àquele prejuízo. Eu não vou receber o valor total do bem, ok? Isso que eu quero deixar bem claro para vocês.
exceto no caso do seguro de vida, como eu disse, né? No caso do seguro de vida, né, o evento morte, né, do segurado vai dar direito ao beneficiário a receber o valor total da apólice do seguro. Olha o que o artigo 781 fala para nós, pessoal. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador. Tá certo? Então, é importante a gente destacar isso aqui. Portanto, né, quando a gente fala de um contrato de seguro, a gente está falando de um contrato que vai ser permeado pela boa-fé, né? Vai ser delimitado, né, pela boa-fé das partes, né, que vão procurar agir de maneira a proteger o seu patrimônio, fazer as informações necessárias, né, para que o contrato ele seja constituído da melhor forma e também não agravar os riscos que são submetidos, né, o bem, ok? Né, que está sendo objeto do seguro. Olha lá, artigo 765 e o 766. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. E o 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou emitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido, né? Um seguro de dano, por exemplo, né, o segurado não informa ao segurador que o seu veículo tem um problema mecânico grave. Né, em razão desse problema mecânico, o carro vem a explodir, tá certo? E ele busca o recebimento do prêmio total, do valor total do seguro, né, em razão desse sinistro. Se a seguradora, né, descobrir essa circunstância, ele não vai ter direito a receber esses valores, né? Mas isso acaba sendo muito comum também no seguro de pessoas, né? A pessoa se submete a um seguro de vida, ela quer fazer um seguro de vida, e ela não informa, né? O segurador pergunta para ela, né? Você já se submeteu a algum tipo de cirurgia? E vamos imaginar no exemplo aqui que a pessoa tenha feito uma cirurgia em razão de uma doença no coração, tenha colocado lá um stent. E ela fala que não, né? E essa pessoa acaba falecendo em razão de um problema cardíaco, de uma doença no coração relacionada a essa cirurgia que ela fez, né? Em razão disso, se isso acontece, sem dúvida alguma, a seguradora vai poder falar, eu não vou pagar o valor que foi estabelecido, porque não houve o dever, não foi cumprido por parte do segurado o dever de boa-fé, né? A cláusula geral da boa-fé objetiva, que é estabelecida dentro do direito dos contratos, né? O dever anexo de informação, de lealdade, tá ok? Isso não foi cumprido. E sem dúvida alguma a gente pode ter, né, o afastamento da responsabilidade da seguradora por arcar com os valores constantes na apólice. Olha como isso é abrangente. Gente, só para poder passar para vocês aí uma ideia, né, sobre essas questões, olha que interessante, ó. Duas decisões judiciais aqui, só para a gente comentar. Omissão no contrato pelo segurado da implantação de 3 pontos de safena. Causa mortes relacionadas diretamente com a intervenção cirúrgica e com o estado de saúde do segurado. Indenização indevida, né? A seguradora, ao receber o pagamento do prêmio e concretizar o seguro, sem exigir exames prévios, responde pelo risco assumido, não podendo esquivar-se do pagamento da indenização, sob a alegação de doença pré-existente, salvo se comprove a deliberada má-fé do segurado. Então, ó, se a seguradora também não tomar as medidas cabíveis, ela tem que, né, fazer as perguntas necessárias, exigir documentos, enfim, aquilo que é o praxe, né? A praxe dentro dessa modalidade de contrato. Se ela não fizer isso, ela vai ter que arcar com esses prejuízos, né? Ela vai ter que, exceto se ela conseguir comprovar a má-fé por parte do segurado. Olha que interessante esse segundo precedente aqui, né, que a gente está vendo na tela, do STJ, tá? Então, sem dúvida alguma, é uma modalidade de contrato das mais interessantes, ok? Interessante demais. Agora, pessoal, essa regra, né, na questão dos deveres de informação, ela sofre um certo abrandamento, né? Parágrafo único do 766, ele diz o seguinte: se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio. Ok? Então, ele vai ter, né? Ele vai ter um
um certo abrandamento aí, né, nessa interpretação, em razão se não ficar comprovada a má-fé do segurado, né? O segurador vai ter o direito de resolver o contrato ou cobrar, né, se for o caso, a diferença do valor do prêmio em razão, né, dessa nova circunstância que não havia sido informada, para que o contrato ele tenha validade, mas o contrato ele pode ser mantido, né, a sua vigência, né? Então é importante a gente destacar isso aqui, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre as espécies de seguro, muito embora a gente já tenha adiantado bastante disso, né, no transcorrer desse vídeo. Primeiro, a gente tem o seguro de dano, né, que vai estar relacionado a bem imóvel e a bem imóvel. Olha lá, artigo 778. No seguro de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse do segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto no artigo 766, sem prejuízo de ação penal, que no caso couber. Então, o valor máximo que vai ser estabelecido, né, é o valor final da pólice, o valor do bem, porque o contrato de seguro não é um contrato que tem como objetivo o lucro, né, por parte do segurado. Nesse mesmo sentido, o artigo 781, pessoal. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse do segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador. Tá certo? E como eu disse para vocês, né, se o valor for inferior, inclusive, ao teto que foi estabelecido na apólice, só vai ser pago o valor do prejuízo. Ok? Importante a gente destacar isso aqui. Vale a pena, né? Pessoal, e se a gente verificar mora do segurador, ele demorou para pagar, né, para agir? Olha, se houve a mora do segurador, né, ele demorou para agir, inclusive, em razão dessa mora, os prejuízos enfrentados pelo segurado, eles acabaram por aumentar. Nesse caso, o valor fixado para efeito da indenização pode ser até superior ao valor da apólice, tá certo? Mas em razão, né, dessa demora do segurador em agir, tá certo? Acho que é importante a gente destacar isso aqui, né? Porque, sem dúvida alguma, a gente vai estar diante de uma forma até indireta mesmo, né, de inadimplemento contratual, né? O segurador não vai estar cumprindo de maneira efetiva com aquilo que foi combinado, que foi pactuado dentro do contrato, tá certo? Importante a gente destacar isso aqui. Qual que vai ser o valor, pessoal? E se a gente tiver diante também, meus amigos, né, uma eventual desvalorização aí do bem segurado, tá certo? Como que a gente vai ter isso aqui? Primeiro, né, o valor que a gente vai ter como parâmetro, né, o valor do bem, vai ser o valor que deve ser pago na época do sinistro, tá certo? E dependendo da desvalorização, a gente pode ter até o direito por parte do segurado de receber, pelo menos parcialmente, o valor do prêmio que ele destinou ao segurador, em razão dessa desvalorização, né? Pessoal, é possível o mesmo bem ser submetido a mais de um tipo de seguro, tá certo? Eu posso segurar o meu carro, eu quero garantir, né, em razão de eventuais prejuízos, segurar o meu carro em mais de uma seguradora? Eu não posso, tá certo? Se for um valor, o seguro integral do veículo, eu não posso. Agora, eu posso segurar ele parcialmente em um lugar, parcialmente em outro? Aí, o artigo 782 vai dar uma saída para a gente. Olha lá. O segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre o mesmo interesse e contra o mesmo risco junto ao outro segurador, deve previamente comunicar sua intenção por escrito ao primeiro, indicando a soma por que pretende segurar, a fim de comprovar a obediência ao disposto do artigo 778. Então, ele vai procurar, né, se for parcial, procurar informar, né, para as seguradoras qual vai ser a abrangência de cada uma delas no caso, né? Mas não pode, é proibido, né, que o segurado ele submeta o mesmo bem a dois seguros diversos, tá certo? Ele não pode fazer isso, porque seria uma forma dele obter lucro no caso de sinistro, né? E como a gente já disse, o sinistro, né, o seguro não é um contrato que vai ser constituído para garantir lucro para o segurado, mas tão somente ressarcir os prejuízos que ele sofreu,
Tá certo? É importante a gente destacar isso aqui. Vamos lá. Galera, com relação aos riscos a que o contrato de seguro ele vai abranger. Mais uma vez a gente vai se valer da apólice, né? Artigo 779, olha lá. O risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou consequentes, como sejam os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. Então, todo tipo de dano verificado, né, pelo segurado, para ele poder verificar, para ele poder pleitear, para ele poder buscar, né, a conservação do seu bem, vai ter que ser, será, né, protegido por esse contrato. Por exemplo, né, um determinado imóvel que está sendo consumido pelo incêndio. Então, os bombeiros precisam quebrar a parede da casa vizinha para poder entrar no imóvel e procurar conter esse incêndio, né? Esse prejuízo que vai ser causado ao vizinho tem que ser arcado, né? Tem que ser assumido também pelo segurador, tá certo? Sem dúvida alguma, tá certo? É importante a gente destacar isso também. Pessoal, também, né? Vamos procurar também aqui comentar um pouquinho a questão dos vícios aí, olha lá. Não se inclui na garantia o sinistro provocado por vício intrínseco da coisa segurada não declarado pelo segurado. Parágrafo único. Entende-se por vício intrínseco o defeito próprio da coisa que se não encontra normalmente em outras da mesma espécie. Então, a gente volta àquela questão do dever de informação, né? Se o bem ele acaba perecendo ou se deteriorando, né, gravemente em razão de um defeito que ele já possuía, que não foi informado, né, pelo seu proprietário, pelo segurado, no momento do estabelecimento desse contrato, o segurador não vai ter qualquer tipo de responsabilidade. Galera, seguro de coisas transportadas, olha que interessante, hein? É uma abrangência total, né? Quando a gente fala de transporte de coisas, a gente está falando de responsabilidade objetiva. O transportador tem o dever de entregar esse bem são e salvo até o destino, tá? Olha lá o que o artigo 780 fala para nós. A vigência da garantia no seguro de coisas transportadas começa no momento em que são pelo transportador recebidas e cessa com a sua entrega, né, ao destinatário. Então, a partir do momento que o transportador recebe o bem, ele tem responsabilidade pela sua guarda e pela sua integridade, até o momento que ele entrega esse bem ao destinatário, tá certo? É uma responsabilidade objetiva. Uma relação interessante aqui é a questão da subrogação dentro do seguro de dano, né? O segurador, quando ele, né, ocorre o sinistro, ele indeniza o segurado, né, em razão do dano, né, conforme os parâmetros aí estabelecidos na apólice, tá certo? Aqui a gente e quando ele faz isso, a gente verifica uma situação jurídica interessante. Por quê? Ele se subroga nos interesses desse segurado perante o autor dos fatos, né? Então, se o segurado foi vítima de um acidente de trânsito, né, que acabou ocasionando prejuízos a ele, olha que interessante. A seguradora vai pagar, né, os prejuízos que ele sofreu nos moldes da apólice, e ela vai poder ingressar contra o causador do acidente para pleitear a reparação pelos danos sofridos. E ela tem esse direito porque a partir do momento que ela pagou o segurado, ela se subrogou, ou seja, ela substituiu o subrogado, né, o segurado, melhor dizendo, dentro dessa relação jurídica, tá certo? Olha o que o artigo 786 fala para nós. Paga a indenização, o segurador subroga-se nos limites do valor respectivo, os direitos e ações que competiram ao segurado contra o autor do dano. Salvo o dolo, a subrogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins. Então, se for qualquer uma dessas pessoas aí, não cabe essa subrogação. E o parágrafo 2º. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extingua em prejuízo do segurador os direitos que se refere a esse artigo, né? A subrogação é absolutamente garantida. E no caso do companheiro, se for o companheiro que causou prejuízo, também, né, esse entendimento doutrinário jurisprudencial já assegurado, não vai caber, né,
a possibilidade de se buscar a subrogação. Pessoal, vamos falar também agora um pouquinho sobre o seguro de responsabilidade civil. Olha o que o artigo 787 fala para nós. Ó. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. Pessoal, para esse pagamento, se apura se a responsabilidade do segurado é objetiva ou se é subjetiva? De maneira alguma. Simplesmente se o ato ilícito foi praticado e gerou o dever de indenizar, né, vai ser pago, né, vai ser por parte do segurador nos moldes, né, que foi estabelecido aí pela apólice. Parágrafo 1º. Tão logo saiba o segurado das consequências de ato seu, suscetível de lhe acarretar a responsabilidade incluída na garantia, comunicará o fato ao segurador. Vai se fazer isso para procurar, né, que o segurador, de alguma maneira, possa restringir os prejuízos, né, entrar em contato com a vítima, procurar, de alguma maneira, diminuir os prejuízos que ele vai ter que arcar. É defesa ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado ou indenizá-lo diretamente sem anuência expressa do segurador. Porque, né, ele não vai poder agir diretamente porque o segurador ele vai ter esse dever de indenizar diretamente. Então ele tem que estar plenamente presente dentro dessas negociações. Né? Intentada a ação contra o segurado, dará este ciência ao segurador. Certo? Como que ele vai fazer isso? Através de um instrumento processual, né, muito conhecido, que é a chamada denunciação à lide. Tá certo? Então, se ele foi processado, ele vai trazer a seguradora junto com ele para o processo. Né? Mas isso é um ponto de direito processual. Né? Aí é uma outra questão que a gente não vai procurar aprofundar aqui. Parágrafo único. Subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro se o segurado for insolvente. Tá certo? No caso do segurador, melhor dizendo, né? Se o segurador for insolvente, mesmo assim, vai ser assegurada a responsabilidade do pagamento, né, ao segurado com relação à vítima, né, porque a vítima não tome nenhum prejuízo caso o segurador esteja insolvente, tá certo? Para a gente fechar essa questão do seguro de dano, pessoal, olha o artigo 788 para a gente destacar aqui. Nos seguros de responsabilidade legalmente obrigatórios, a indenização por sinistro será paga pelo segurador diretamente ao terceiro prejudicado. Parágrafo único. Demandado em ação direta pela vítima do dano, o segurador não poderá opor exceção de contrato cumprido pelo segurado, nem promover citação desse para integrar o contraditório. Né? Então, isso aqui, o seguro de responsabilidade é obrigatório, por exemplo, o DPVAT, né? A indenização vai ser paga diretamente ao prejudicado, à vítima. Ok? Então, tem essa possibilidade. E, nesse mesmo contexto, o próprio STJ, no recurso especial 1.245.618 lá do Rio Grande do Sul, o que ele acabou entendendo? Né? Que é viável, é plenamente possível a atuação, né, a ingresso de ação por parte da vítima diretamente contra a seguradora, né, sem ingressar contra o segurado no polo passivo da demanda, porque de fato, né, o segurador que vai ser o responsável direto pelo pagamento da indenização. Tá ok? E a outra hipótese que a gente tem aqui, pessoal, é o seguro de pessoa. Né? Como eu já disse para vocês, ele também não tem caráter indenizatório. Né? Mas quando a gente está lidando com um aspecto totalmente subjetivo, que é a vida, é a liberdade, é a integridade física, é o direito de trabalhar. Né? Então aqui, a pessoa pode fazer qualquer tipo de seguro quantos ele quiser. Né? Não tem essa limitação. E o valor que vai ser pago, como eu disse para vocês, vai ser o valor fixado, né? Na apólice do seguro. Né? Quando a gente fala de seguro de pessoa, a gente tem o seguro de vida, o seguro de acidente pessoal, seguro contra invalidez, contra aposentadoria, o DOTAL, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e demais hipóteses, tá certo? Vamos falar primeiro sobre a modalidade mais comum aí desse seguro de pessoas, que é o seguro de vida. Né? Como que ele vai se constituir? É um valor, né, um prêmio, né, que vai ser pago pelo segurado, para que caso ele se venha a falecer, alguém, né, algumas pessoas sejam beneficiadas pelo pagamento de um determinado valor. Né? E o valor do prêmio, meus amigos, vai ser calculado conforme a expectativa de sobrevida também desse cara, né, sem dúvida alguma. Dentro do seguro de vida a gente tem o seguro de sobrevivência e o seguro total. Como que ele se constitui? É uma modalidade de seguro
que vai delimitar o seguinte, né? Que se o segurado ele atingir uma determinada idade, seus beneficiários terão direito a receber um certo valor. Então não é muito comum, mas é uma hipótese prevista aí de seguro de vida, tá certo? Como as outras hipóteses aí de seguro? É uma hipótese de seguro subordinada à cláusula geral da boa-fé objetiva e pode ser fixada, né, com relação aos valores, a apólice e as regras para pagamento de forma livre entre as partes, né? Que é o que o artigo 789 fala para nós, ó. No seguro de pessoas, o capital segurado é livremente estipulado pelo proponente, pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse com o mesmo ou diversos seguradores. Então, é livre, né? Ele pode contratar quantos seguros de vida ele quiser, tá certo? Galera, e se a pessoa quiser fazer um seguro de vida com relação a um terceiro, né? O cunhado quer fazer um seguro de vida para o seu cunhado, né? O irmão quer fazer o seguro de vida para o seu outro irmão. O filho quer fazer o seguro de vida com relação ao pai, né? Olha o que o artigo 790 fala para nós. É possível, primeiro, isso? A gente vai ver que mas olha que interessante. No seguro sobre a vida de outros, o proponente é obrigado a declarar, sob pena de falsidade, o seu interesse pela preservação da vida do segurado. Parágrafo único. Até que prove o contrário, presume-se interesse quando o segurado é cônjuge, ascendente ou descendente do proponente. No caso do companheiro, essa mesma regra é aplicável? Também, né? Então, o interesse é presumível quando a gente fala dessas pessoas, né? Cônjuge, ascendente ou descendente. Se for fora disso, a pessoa que vai buscar realizar o seguro vai ter que justificar o porquê, tá certo? Galera, é lícito estabelecer carência, né, no caso de seguro de vida? O artigo 797 do Código Civil ele é bem expresso, ele é explícito nesse sentido para nós, né? Olha lá. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular um prazo de carência durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. No caso desse artigo, o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada. Então, caso a pessoa venha a falecer antes do tempo, né, prazo mínimo de carência, o prazo mínimo para que a pessoa fique viva, né, após aí firmar o contrato de seguro, né, caso ela venha a falecer antes, é lícito também que ela receba pelo menos a devolução de parte desses valores. Tá certo? Com relação aos beneficiários do seguro de vida, quem é o segurado pode indicar? Galera, bem simples, hein? Quem ele quiser. Isso é livre. Ele pode delimitar da forma que ele achar melhor. Tá certo? E se ele não indicar, pessoal, como que vai ficar isso? Aí a gente vai utilizar as regras do artigo 792 do Código Civil. Olha lá. Na falta de indicação da pessoa beneficiária, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que foi feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem de vocação hereditária. Na falta das pessoas indicadas nesse artigo, serão os beneficiários os que provarem que da morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência. Então, primeiro, né, a gente destacar o seguinte, que ele pode fixar, né, colocar como beneficiário quem ele quiser. Não tem nenhuma ordem de preferência. Agora, caso não fixe, a gente vai seguir a ordem do 792. E caso não exista nenhuma dessas pessoas indicadas, quem vai ter direito a receber? Qualquer um que alegue, né, que a morte do segurado acabou trazendo dificuldades à sua subsistência, né? Vamos imaginar lá um amigo ajuda o outro, né, a ter a sua sobrevivência lá através de ajuda financeira, e esse cara vem a falecer, né? Caso ele tenha um seguro de vida e ele não indique beneficiários, esse amigo não tem nenhum vínculo de parentesco com esse cara, pode pleitear que o prêmio seja destinado a ele em razão, né, dessa vinculação, né, do ponto de vista patrimonial até, né, para a sua sobrevivência. Tá certo? É possível alterar a questão dos beneficiários, pessoal? Olha lá o que o artigo 791 fala para nós. Se o segurado não renunciar à faculdade ou se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de alguma obrigação, é lícita a substituição do beneficiário por ato entre vivos ou de última vontade. Ato de última vontade, exemplo, testamento. Parágrafo único.
O segurador que não for cientificado oportunamente da substituição desobrigar-se-á pagando o capital segurado ao antigo beneficiário, né? Ele vai pagar a quem ele achava, né, quem havia sido estabelecido anteriormente como beneficiário, tá certo? Vai estar agindo de absoluta boa-fé. Um tema polêmico aqui, meus amigos, também a gente tem, né, dentro do tema do contrato de seguro, é o pagamento da indenização no caso de suicídio. Olha o que o artigo 798 fala para nós, estabelece um prazo, né, e esse prazo ele é respeitado, tá certo? Olha lá, o beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros 2 anos da vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista nesse artigo, anula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital de seguro, do capital por suicídio do segurado. Então, ó, no caso do suicídio, lógico, a gente vai estar diante de uma situação extrema, né? Mas ninguém vai entender, vai pelo menos entender que a pessoa de plena faculdade, né, que esteja em pleno exercício das suas faculdades mentais, vai procurar ceifar a sua vida para que o seu beneficiário tenha direito de receber o prêmio, né, do seguro, né, o valor que foi estabelecido em razão do sinistro, tá? Mas, para evitar qualquer tipo dessas circunstâncias, qualquer discussão, né, o Código Civil estabelece um prazo mínimo de vigência do contrato de seguro, 2 anos. Passado esse prazo, se presume, né, que não há premeditação, que não há essa ideia de morte, né, apenas para receber o valor do prêmio. Tá? Então, mesmo no caso de suicídio, passando esse prazo, é lícito o pagamento da cláusula contratual do seguro. Né? É lícito o pagamento do seguro, mesmo em razão do suicídio. Tá? O parágrafo único do próprio artigo 798 ele acaba colocando de uma maneira muito clara. E até o próprio o STJ, né, ele acaba tendo uma interpretação, né, bem abrangente, bem humana nesse sentido. Ele coloca que mesmo após vencido esse prazo de 2 anos do artigo 798, mesmo que se comprovar que o suicídio foi premeditado, vai ser devida indenização aos seus beneficiários, tá certo? Uma forma de procurar aí garantir os direitos dos seus aí beneficiários, mesmo nessa circunstância tão terrível, sem dúvida alguma. Né? Seguro de vida em grupo. Como que ele é constituído? Pessoal, a empresa, né, normalmente a empresa ou associação, né, vai estar vinculada a uma seguradora, né, e ela vai fazer um seguro de vida para os seus empregados, para os seus associados. Então ela vai ser responsável por colher as informações, muitas vezes por colher o pagamento, né, e destinar à seguradora, e procurar manter a seguradora informada, né, das pessoas que sejam participantes, né, dessa modalidade de seguro. Olha o que o artigo 801 fala para nós. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito do grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule. O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado e é o único responsável para com o segurador pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais. O estipulante é a empresa ou a associação, né, que constituiu esse contrato. A modificação da apólice em vigor dependerá de anuência expressa de segurados que se representem em 3/4 do grupo. Tá certo? Então, ela vai, né, como eu disse para vocês, ela vai ficar vinculada a informar sempre a seguradora, né, a empresa ou a associação, né, o estipulante, de eventuais mudanças no quadro de segurados, que é normal, por exemplo, um seguro de vida de empresa, né? A rotatividade no quadro de funcionários e normalmente quem sai da empresa deixa de participar desse seguro, tá certo? E vamos falar para a gente fechar esse tema, né? Falar um pouquinho sobre as obrigações do segurado, obrigações do segurador, para a gente finalizar isso aqui. Primeiro, pessoal, qual a primeira obrigação do segurado? Pagar o prêmio estipulado no contrato, tá certo? E também, né, procurar honrar isso aí de maneira pontual, tá certo? Se a gente verificar, né, a redução dos riscos que eram estabelecidos, né, no momento da celebração do contrato, né, que acabaram influenciando verdadeiramente, inclusive, na fixação dos valores, né,
do prêmio. Como que a gente vai ter essa circunstância? Olha o que o artigo 770 fala para nós. Salvo disposição em contrário, a diminuição do risco no curso do contrato não acarreta a redução do prêmio estipulado. Mas se a redução do risco for considerável, o segurado poderá exigir a revisão do prêmio ou a resolução do contrato. Então ele vai poder ou pleitear a resolução do contrato, sem nenhum tipo de custo adicional, ou até mesmo a devolução de parte do prêmio, né? Diminuição dos valores com devolução daquilo que ele pagou a mais, tá certo? Também é outra obrigação do segurado, comunicar ao segurador qualquer situação que agrave o risco objeto do contrato. É dever de informação, né, baseado na cláusula geral da boa-fé objetiva. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder direito à garantia se provar que se desceu de má-fé. É o que o artigo 769 fala para nós, né? Caso a gente tenha uma circunstância aí do agravamento dos riscos, pessoal, que não seja por culpa do segurado, o segurador ele vai ter um prazo de 15 dias, tá certo? Para promover a resilição desse contrato, né, após ele tomar ciência desse agravamento desses riscos, tá certo? E caso, né, se opere realmente essa resilição, né, ela só vai produzir efeitos 30 dias após esse prazo, tá certo? E vai ser restituída pelo segurador, né, tem que ser restituído para que o segurado não sofra prejuízo, a diferença do prêmio que ele havia pago, né, que o segurado havia pago, tá certo? Vamos lá. Ele tem que evitar situações que aumentem o risco do contrato, conforme eu já comentei com vocês, né? O segurado perderá direito à garantia se agravar intencionalmente o risco do objeto do contrato. Por exemplo, né, consumo de álcool. Um acidente na condução de veículo automotor que ocorre em razão do condutor ter ingerido álcool, uma pessoa que morre, por exemplo, num acidente em um rio, em razão do consumo de álcool, ela vai perder o direito, os seus familiares, né, vai perder o direito a receber o prêmio do seguro. Olha que interessante, né? Agravamento, olha, esse precedente é legal, olha lá. Agravamento voluntário do risco, ocorrência, segurado que se atira no rio após ingerir grande quantidade de álcool vindo a morrer por afogamento. Transgressão de cláusula contratual expressa, verba indevida. Outros exemplos que a gente tem desse aumento do risco aí de maneira indevida. Quando o segurado ele autoriza a pessoa não habilitada a dirigir o seu veículo, isso causa um acidente, tá certo? O cara que deixa o carro pernoitar, né, em via pública, aberto, com a chave dentro da ignição do veículo, ok? Ou até mesmo a pessoa que venha praticar um assalto e morrer, né, e ela seja beneficiária de seguro de vida, né, ela seja segurada, né, em seguro de vida, ela não vai ter direito, né, seus familiares, a receber o prêmio, né, o valor pelo seguro. E se o causador do prejuízo for um funcionário de uma empresa, né, o seguro vai ter a obrigação de pagar, né, a indenização? Vamos imaginar que o empregado tem acesso a um veículo da empresa, ele utiliza esse veículo para fazer um determinado serviço, aí ele para no meio do serviço, um bar, toma lá uma quantidade relevante de bebida alcoólica e sai conduzindo o veículo de maneira maluca lá no trânsito sem respeitar as regras, tá certo? E em razão disso a gente tem a ocorrência de um acidente. Nesse caso, pessoal, o segurador vai ser obrigado a arcar com o pagamento do sinistro. Por quê? O contrato de seguro foi firmado não com o empregado, mas diretamente com o empregador, né? E o empregador não praticou nenhum tipo de ato para elevar esses riscos. Então, nesse caso, a empresa, né, de seguros vai ter a obrigação de arcar também com essa indenização, tá certo? Outra obrigação por parte do segurado, né? Comunicar o sinistro ao segurador. Artigo 771. Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências. No caso de inadimplência do segurado, como que a gente vai ter isso aqui? Isso aqui é um tema interessante, bem polêmico. Não terá direito à indenização, né, conforme diz o artigo 763, o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação, ou seja, antes dele pagar, né, os valores que estavam em atraso. É um tema bem polêmico, como eu já adiantei. E se a gente estiver diante de um pequeno atraso, né, o valor do prêmio, vamos imaginar, era R$2.000, ele pagou R$1.900. O
O segurador vai ter o direito de não assumir com essa responsabilidade? Galera, aqui a gente tem que levar em consideração, né, a teoria do adimplemento substancial do contrato. O contrato estava praticamente todo pago, né? Então ele vai ter direito, né, aqui nessa circunstância, a receber, né, o valor do prêmio, o valor da indenização presente dentro da razão do sinistro, sem dúvida alguma. O outro ponto, se a gente está diante de atrasos constantes, o segurado sempre paga com atraso o valor da parcela e o segurador sempre recebe. Ora, se ele sempre recebe o valor com atraso, ele não pode, né, simplesmente a partir do momento que ocorreu o atraso de novo, mas se verificou o sinistro, ele não pode se recusar também a arcar com a sua obrigação, porque ele vem assumindo, né? Ele vem concordando com esses atrasos aí de maneira corriqueira, tá certo? E também outra coisa, né? Quando a gente fala em rescisão do contrato, essa rescisão tem que ser acompanhada de uma decisão judicial, né? O segurador não pode, por si só, decidir que não vai pagar, não vai arcar com as obrigações contratuais e ponto, né? Então, a gente tem que analisar as circunstâncias sempre com bastante cautela, tá certo? Bem interessante, né? Nesse sentido, o RESP, né? 748.965, dígito 4 da STJ, né? E o próprio enunciado 371 da Jornada de Direito Civil. A mora do segurado, sendo de escassa importância, não autoriza a resolução do contrato por atentar ao princípio da boa-fé objetiva, né? Ou adimplêmento substancial do contrato, como eu havia falado para vocês. Galera, com relação ao segurador, a gente também tem aqui uma obrigação que a gente tem que destacar, né? Quais são as obrigações do segurador? Primeiro, pagar em dinheiro o prejuízo que é coberto pelo seguro, mas esse pagamento também pode ser feito de outras maneiras, como por exemplo, a reparação dos prejuízos que foram causados, né? O artigo 776 é bem claro. O segurador é obrigado a pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido, salvo se convencionado a reposição da coisa. Tá certo? A gente tem que destacar essa questão. Como que vai funcionar esse pagamento? Da forma que a gente já vem declarando, né? Já vem afirmando aqui desde o começo desse vídeo. No caso de seguro de dano, o pagamento vai ser limitado ao valor do prejuízo, tendo como teto o valor que está contido na apólice. No caso de seguro de pessoas, é o valor que é contido na apólice, tá certo? Prazo para pagamento, pessoal. A mora do segurador em pagar o sinistro obriga a atualização monetária da indenização devida, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, sem prejuízo dos juros moratórios. Então, se ele não pagar no prazo, ele vai ter que arcar com a atualização, né, e com a incidência de juros moratórios. Então, o valor pode, inclusive, superar o valor da apólice, tá certo? E também, obrigação do segurado, ou melhor, do segurador em assumir todos os riscos constantes na apólice do seguro, desde que o segurado também age de boa fé, de maneira correta. Tá certo? Galera, era isso que a gente tinha para falar a respeito de contrato de seguro. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para interagir conosco através do nosso canal no YouTube, na nossa página também do Facebook. Procurem lá, @professor José Eduardo. Curtam a página, fiquem à vontade para interagir conosco. Grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.